Bom, imagine você, eu quero te convidar a esse exercício. Imagine que você esteja procurando uma igreja para congregar. Imagine você que talvez você tenha entrado, ou imagine que essa tenha sido a primeira vez que você entra aqui ao santuário, ao templo da Quarta Igreja Presbiteriana de Taguatinga, ou em alguma outra igreja. Certamente alguma coisa motivou você a deixar aquela outra igreja. Talvez nenhum motivo especial, talvez um motivo meramente geográfico. Mas o fato é que, provavelmente, se você sai descontente de uma igreja e vai em busca de uma outra igreja, é muito provável que os motivos que fizeram você deixar a outra igreja e buscar essa igreja sirva de critério para que você avalie a igreja que você vai buscar. Então você acha o endereço. E talvez isso seja um fator importante para você, já disse, proximidade com a sua casa. Quando você entra, você olha a fachada da igreja. E é possível que você goste. Há um estacionamento amplo. Também é possível que isso agrade você. Você vai sentar no banco, e é possível que esse banco vai arrancar um pedacinho da sua roupa. E aí você não goste. E você então coloca na sua lista. É possível que você olhe para essa igreja e olhe para a sua estrutura, suas janelas. É possível que você observe e tente perceber o clima ao seu redor. Então o culto começa. E aí então você percebe que há uma liturgia. Há um momento de ofertório, há um momento de confissão. Se você for um observador um pouco mais atento, talvez você perceba isso. Então, os músicos conduzem a igreja em cânticos congregacionais. E aí, então, talvez você goste da música, ou talvez você não goste da música, há de depender daquilo que é o seu estilo musical preferencial. É possível que, então, você olhe para o pastor da igreja, e é possível que você pense, puxa, que pastor simpático. E é bem possível que isso seja verdade. É possível então que você avalie, como ouvinte atento, talvez o conteúdo da fala desse pastor. O culto demora. O culto, nós adoramos essas nomenclaturas, é avivado, é tradicional. A sua avaliação pode se seguir, então, se você decidir voltar a essa igreja. E aí, então, durante a semana, é possível que você ligue na secretaria da igreja e você pergunte como funciona o departamento infantil dessa igreja. Há o cultinho, há programações e atividade para a igreja, há um ministério de casal, há um ministério de adolescentes. Essa é uma igreja socialmente engajada, essa é uma igreja missionária. Eu me identifico ou não com essa denominação? Bom, é bem possível que muitas coisas passem pela cabeça daquele que está em busca de uma igreja para congregar. E eu não digo que a estrutura ou que outros fatores que façam parte dessa possível avaliação sejam coisas necessariamente ruins. Mas eu quero te dizer que nenhum desses são fatores, de fato, para você decidir ficar ou não ficar numa igreja. Nenhum desses são fatores e nem devem ser fatores determinantes para a sua decisão. Eu quero lembrar que semana passada nós estávamos falando dos atributos da igreja. E hoje eu quero falar das marcas da igreja.
E eu queria fazer uma breve diferenciação entre aquilo que eu chamo atributo, porque atributo também pode ser definido como característica, e aquilo que hoje eu quero chamar de marca. Aquilo que eu chamei de atributo é algo que é de alguma forma derivativo do caráter de Deus. Talvez uma forma de ilustrar isso seja uma herança genética. Aquilo que Deus, porque Ele é Deus e porque o seu caráter é santo, justo, amoroso, é aquilo que Ele transmite para aquele que Ele chama para fazer parte dessa igreja, para aquele a quem Ele redime, para aqueles a quem Ele transforma. E, portanto, nós falamos que essa igreja, ela reflete esse caráter de Deus, e o que a gente chama de atributos. Agora, o que eu chamo de marcas não são características necessariamente derivativas, mas que são aspectos que precisam ser levados em consideração se existem ou não numa igreja evangélica, se fazem parte ou não da vida dessa igreja. Então, nesses próximos domingos, eu quero partilhar com vocês algumas marcas dessa igreja, que eu quero que você observe. E a primeira marca, e uma marca importantíssima, que eu acho que você precisa observar quando estiver buscando ou procurando uma igreja de Jesus, é uma pregação expositiva da palavra de Deus. Eu vou explicar o que é isso. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, assim diz o apóstolo Paulo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para um ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Preste atenção numa coisa muito importante. A pregação da palavra de Deus precisa ser uma marca da igreja de Jesus Cristo. Nós partimos do pressuposto de que a gente aceita e a gente entende que essa palavra é a palavra de Deus, é por Ele inspirada, é a revelação de Deus para o seu povo. E porque assim a gente entende, essa palavra precisa ser pregada, essa palavra precisa ser ensinada, essa palavra precisa ser vivida, essa palavra precisa ser refletida na minha vida e na sua vida. E é preciso que a gente entenda a importância da palavra de Deus para nós. Quando a gente vai para o seminário, a gente aprende que existem algumas formas, alguns métodos homiléticos de pregação, formas de pregar. Por exemplo, a gente é ensinado lá que existe um sermão chamado tópico, que é esse de hoje, por exemplo, onde a gente define um tema e a gente então busca para ensinar esse tema através de uma substância bíblica. Aqui na igreja a gente optou, pela sua maioria, por uma pregação expositiva. Esse é o terceiro ano que eu estou aqui na igreja, esse é apenas a segunda série que é tópica, baseado em tópicos. E por que a gente tem uma opção preferencial pelo sermão expositivo? Porque a gente tende a pegar a Bíblia como um todo e a pregar a Bíblia naquilo que a Bíblia falar. Eu digo repetidas vezes que a gente precisa tomar muito cuidado para perceber que a nossa leitura da Bíblia é seletiva. Nós escolhemos os textos que nós mais amamos. E normalmente os textos que mais a gente opta por pregar são aqueles que mais fazem sentido e que falam aos nossos corações. Mas existem versículos da Bíblia que a gente não gosta muito, porque esses versículos nos ferem, nos machucam, nos confrontam, nos afrontam. E por isso, a importância da palavra de Deus ser pregada toda, como um todo, porque é palavra de Deus. O Matt Chandler escreveu um livro chamado Criados pela Palavra. E ele diz uma coisa interessante. Não existiria igreja se não existisse palavra.
Não haveria igreja se não houvesse palavra de Deus. Eu e você, a igreja de Jesus Cristo, é criada pela palavra. Gênesis 1 é a palavra de Deus que cria tudo aquilo que existe. Em Gênesis 12, é a palavra de Deus que chama Abraão de Ur dos Caldeus e envia-o para uma terra estranha e promete dele suscitar um povo. Foi a palavra de Deus. Posteriormente, esse mesmo povo acabou escravo no Egito e foi a palavra de Deus que ecoou de uma sarça que ardia. Essa palavra chamou esse homem para ser o libertador daquele povo. Foi a palavra de Deus que confirmou e selou a aliança entre Deus e o seu povo, lá em Êxodo, no capítulo 20, quando Deus entrega os seus mandamentos ao seu povo. Foi a palavra de Deus. Foi a palavra de Deus que gerou vida nos tempos de esfriamento espiritual, como, por exemplo, no tempo do rei Josias, quando a palavra de Deus a ele foi lida, e ele cai com o rosto em terra, orando e clamando ao Senhor, e convocando um jejum nacional para ler a palavra de Deus para o povo de Deus. Foi a palavra de Deus que muitos anos depois, was by the word of God that many years after that, even after these people, the same people, go into the exile, it was by e reavivou o ânimo de Esdras e Neemias na árdua tarefa de reconstrução dos muros e da cidade de Jerusalém. Foi a palavra de Deus, através dos seus profetas, que renovou a esperança do seu povo nos dias mais sombrios e difíceis da vida desse povo. E, finalmente, foi a palavra de Deus que se tornou o verbo da vida. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade. Jesus Cristo de Nazaré é a encarnação viva da palavra de Deus. E nós estamos aqui, eu e você, por causa da palavra de Deus. Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e 2, diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, muitas maneiras, aos pais pelos profetas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E é por isso que a gente instrui, fala, prega e vive a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 7. O apóstolo Paulo diz assim: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra. A fé vem pela pregação da palavra de Deus. É a palavra que é geradora de fé. É a palavra que é geradora de nova vida. Martinho Lutero, reformador, certa vez disse: ora, onde quer que você escute a palavra pregada, crida, professada e vivida, não duvide que a verdadeira Igreja Santa e Universal esteja ali. E mesmo que não haja nenhum outro sinal além desse, ele ainda seria suficiente para provar que deve existir ali um povo santo e cristão, pois a palavra de Deus não pode existir sem o povo de Deus. E, inversamente, o povo de Deus não pode existir sem a palavra de Deus. Irmãos, nós vivemos em um país que reflete muito bem, infelizmente,
a distância, o distanciamento do povo da palavra de Deus. Todas as aberrações, todas as loucuras que nós vemos serem feitas em nome de Deus, são de alguma forma fruto direto ou indireto do distanciamento e do desconhecimento da palavra de Deus. E quando nós não pregamos a palavra de Deus, e nem o Deus da palavra, nós estamos levando para o povo uma caricatura divina que não tem nada a ver com Deus. E esse é um perigo muito grande. Eu gosto muito da frase, uma frase famosa do Blaise Pascal, que ele disse assim: e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e então o homem retribuiu o favor. O que ele quer dizer? É que eu e você, às vezes na nossa relação com Deus, pelo desconhecimento dessa palavra, a gente cria nós o Deus que a gente gosta de ver, o Deus que nos interessa, o Deus que nos faz bem, aquele que se acomoda às nossas expectativas, aos nossos gostos, aos nossos desejos. A gente precisa tomar um cuidado muito grande. Sabe por quê? Porque quando a gente não prega o Deus da palavra, pela palavra de Deus, a gente corre o perigo de ensinar um povo a buscar um Deus que não existe, e isso é idolatria. Irmãos, é preciso que a gente volte a amar essa palavra. E eu falo isso com muito pesar no coração, porque eu me sinto devedor a Deus diante disso. Como eu preciso amar muito mais essa palavra. Como eu preciso me dedicar muito mais a esse livro. Como eu preciso devotar-me muito mais à leitura da Escritura, porque ela é a palavra de Deus. Se você tem alguma dúvida do que esse livro é, eu quero só que você traga à sua mente alguns dados, como por exemplo, lembrar que a Bíblia é um conjunto de 66 livros, juntos, Antigo e Novo Testamento, 39 livros do Antigo Testamento, 27 livros do Novo Testamento. Um livro que foi escrito por pelo menos, ou cerca de 40 autores, de 3 diferentes continentes. Escreveram gêneros diversos, poesia, história, lamento, uma literatura apocalíptica, evangelhos. E apesar de toda essa diversidade, é um livro que possui uma harmonia incrível. E a despeito das muitas adversidades, das muitas lutas que o povo de Deus, que ama essa palavra, passou, esse livro tem sobrevivido. Com o advento do cristianismo, muitas perseguições, por volta do ano 303 depois de Cristo, Roma ordenou que todos os escritos cristãos fossem destruídos. Mas ainda assim, a palavra de Deus perdurou, mesmo antes da formação do seu cânon. Em meio à escuridão da Idade Média, os escritos bíblicos foram restritos na mão de um clero privilegiado. E o povo não tinha acesso a essa palavra. A Reforma Protestante, então, resgata a preciosidade dessa palavra, luta para que a Bíblia seja traduzida na língua do povo, daquela gente, e passa a Bíblia para a mão daquele povo. E ainda assim, depois disso, a Bíblia passa por tantas adversidades. A Bíblia sobreviveu ao iluminismo. A Bíblia sobreviveu ao comunismo. A Bíblia tem sobrevivido ao secularismo. E a Bíblia sempre sobreviverá, porque ela é a palavra de Deus. E hoje, você tem a Bíblia traduzida para cerca de 2.287 línguas.
E se você acha que isso ainda é coincidência, a Bíblia é o livro mais vendido e mais lido em toda a história da humanidade. Sabe por quê? Porque é a palavra de Deus. Então eu desafio a você, que talvez tenha alguma dúvida, leia esse livro. Mas eu quero te alertar, tome muito cuidado. Esse livro é subversivo. É de alta periculosidade. E ele pode mudar a sua vida. Esse livro transforma ladrões em heróis, perseguidores da igreja em pregadores do evangelho, mulheres prostitutas em servas do Senhor. Ele é altamente subversivo. Ele mudou a minha vida, ele pode mudar a sua também. Tome muito cuidado quando você for ler esse livro, porque ele é a palavra de Deus. E enquanto a igreja de Jesus Cristo existir, uma das grandes marcas da igreja será que essa igreja anunciará a palavra do Senhor, porque ela é a palavra de Deus. Há uma outra marca da igreja, uma marca que talvez seja muito desconsiderada. Segundo, uma teologia bíblica. Bom, e aqui eu preciso explicar um pouco. Eu vejo e eu ouço muita gente dizer assim: eu quero Jesus, eu não preciso de teologia. O que eu acho que se pressupõe diante de uma afirmação dessa? Se pressupõe que teologia é algo da mente. Se pressupõe que é algo puramente intelectual, enquanto que relação com Jesus é algo do coração, íntimo e pessoal. Quero dizer para você que é um erro você pensar assim. Sabe por quê? Porque se você lê a Bíblia, você faz teologia. Porque quando você lê a Bíblia, você precisa interpretá-la. Você precisa entendê-la. Então, o que eu estou dizendo aqui é que a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque tem muita gente que leva a Bíblia para a igreja. Tem muita gente que tem a Bíblia aberta na sua casa. Tem muita gente que cita a Bíblia, mas que não conhece essa palavra, ou entende essa palavra totalmente errado. Por isso, a gente pode dar um exemplo. 1 João capítulo 3, versículo 2. Olha o exemplo que dou. Diz assim a palavra: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Bom, historicamente, a igreja tem entendido esse texto da seguinte forma: um dia o Senhor voltará, redimirá cabalmente a sua igreja, e essa igreja refletirá o caráter santo e amável de Deus, sem mais a influência deturpadora do pecado. Mas se você for mórmon, você vai entender que um dia você se tornará um Deus. E por isso a gente precisa de uma teologia bíblica saudável. Entende? Porque a gente precisa entender, e a gente tem um desafio. Esse livro está distanciado de nós historicamente, culturalmente, cronologicamente. Está distanciado dos nossos costumes. E por isso o meu papel aqui, enquanto pregador dessa palavra, é tentar captar a mensagem dessa palavra, a fim de passá-la para você. Agora, eu também entendo que há muita gente que é extremamente conhecedor da palavra, que é versado em teologia, mas tem um coração duro, impiedoso, vazio e distante da palavra. Isso é uma pena. Irmãos, até o diabo cita a palavra de Deus. A teologia nunca, jamais ela pode ser um fim em si mesma. Ela jamais pode
justificar-se por si mesma, porque o objetivo dela é trazer um conhecimento mais profundo e mais acurado de quem Deus é e daquilo que Deus quer para você. Eu gosto muito da frase do J.I. Parker. Ele escreveu um livro chamado Conhecimento de Deus, e ele diz o seguinte: ortodoxia, ou seja, um conhecimento correto de Deus, é para doxologia, que é glorificação do nome de Deus. Ele diz não exclusivamente, mas fundamentalmente. E eu diria então, a ortodoxia, que é o conhecimento correto de Deus, nos leva a uma ortopraxia, que é uma vida reta diante de Deus, e isso nos leva a uma doxologia, que é a glorificação do nome de Deus. Quanto mais eu conheço essa palavra, quanto mais eu me aprofundo nessa palavra, tanto mais a minha vida se torna parecida com o Senhor Jesus, e tanto mais o nome de Jesus é glorificado na minha vida e na vida da igreja. E esse é o objetivo da gente entender a Bíblia. E aí a gente precisa tomar um cuidado muito grande. Para você, ou para aqueles que dissociam o conhecimento daqui com o conhecimento daqui, não é possível fazer isso. O apóstolo Pedro, ele diz algo muito interessante, quando ele escreve na sua segunda epístola. Ele fala como que o conhecimento de Deus é um tema muito marcante na segunda epístola de Pedro. E ele diz assim, 1 de Pedro 1, 3 em diante: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doados todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós reunindo a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude, e com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Você percebe que Pedro atrela conhecimento, piedade, amor, vida, prática. O apóstolo Paulo, depois de falar dos temas mais difíceis da Bíblia, que é a soberania de Deus, exercida no processo da escolha divina, nos capítulos 10 e 11 de Romanos, ele no capítulo 12 começa a dizer que a gente precisa oferecer a Deus um culto racional, não se amoldar, tomar a forma desse mundo. E ele então continua dizendo de forma prática: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal apegando-vos ao bem, não paguem o mal por mal, chorem com os que choram, alegrem-se com os que se alegram. Ou seja, quanto mais a gente conhece a Deus, tanto mais a gente anda debaixo da vontade dEle. Portanto, o conhecimento de Deus é conhecimento que gera vida. É o conhecimento que determina o meu caminho. É o conhecimento que guia os meus passos. Porque é isso que faz a palavra de Deus lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Mauro Meister escreveu uma coisa bem curiosa, e ele disse o seguinte: já vi crente orando por gente morta, já vi oração de prosperidade, já vi pastores orando e dizendo que se deve parar de fazer oração derrotista, abre aspas, seja feita a tua vontade. Observação, quem fez essa oração foi Jesus Cristo de Nazaré. Já vi toda a teologia de oração baseada na oração de Jabez, um insulto à hermenêutica bíblica. Já vi orações proféticas sem qualquer base bíblica, mentirosas na sua essência. Já vi oração de quebras de maldições que não existem. Já vi declarações de cura sem base bíblica e por aí vai. Nada disso faz sentido. Conclusão:
Oração sem uma correta teologia não passa de uma forma de idolatria, igual à tentativa de criar um bezerro de ouro para alcançar a Yahvé. Então, por favor, parem com a tolice de dizer que a teologia nos afasta da oração. E aí então ele diz, oração sem teologia bíblica é verdadeira idolatria. E é claro que teologia sem oração é religiosidade vazia. Portanto, oremos. Portanto, vivamos essa palavra. Portanto, conheçamos essa palavra. Há alguns anos atrás, eu tive o privilégio de ir falar em um congresso, lá em Recife, e estava lá o reverendo Hernandes Dias Lopes, hoje talvez considerado os maiores pregadores do Brasil. E você sabe que quando a gente chega diante de um sujeito assim conhecido, a gente fica um tanto quanto intimidado, né? Porque afinal de contas ele era o Hernandes, e afinal de contas eu era o Adriano Caires. E aí, ok. Quando foi à noite, nós fomos levados para um mesmo apartamento onde nós dormiríamos. O pastor que nos levou mostrou para nós 2 ambientes para dormir. Uma cama, muito confortável, da qual eu pensei, perdi. O homem é graduado, né? E um sofá-cama. Ok. O pastor se despediu de nós. Quando eu fui abrir o sofá-cama, o sofá não abria. Era desse tamanhozinho, assim, ó, do tamanho desse púlpito aqui. E eu de imediato já olhei para a grossura do tapete. Pensei, pois então, nós não tínhamos o telefone do homem. Quando o pastor Hernandes viu aquilo, ele disse assim para mim, meu irmão, você vai dormir na cama comigo. What? Falei, não, reverendo, de jeito nenhum. Pensei eu no meu quebrantamento, humildade e uma raiva daquele pastor que foi embora e me largou com aquele sofá. Pastor, de forma alguma. Ele disse assim para mim, nunca mais me esqueci isso. Meu filho, eu já fui pobre. E eu cresci na roça. Eu tomava água na folha de bananeira. Para mim não é nada dividir essa cama com você. Uma lágrima escorreu no meu olho e eu pensei, eu quero então o lado direito. Gente, eu olhei para aquele homem e falei, esse é crente. Eu dormi com o pastor Hernandes, gente. Ele saiu de madrugadinha, eu rolei logo para o lado dele e falei se pegavam uma unção de Elias. Mas, brincadeiras à parte, sabe o que me chama a atenção? É que eu conheço tanta gente que é expert na palavra, mas que é arrogante, que é soberba e que não segue aquilo que Jesus ensinou. Eu coloco em xeque e eu duvido desse tipo de conhecimento da Bíblia. Mas o conhecimento da Bíblia que nos transforma para uma atitude dessa, irmãos. Esse conhecimento me comove. E esse conhecimento me faz dizer, como a viúva de Sarepta disse para o profeta, eis que a palavra de Deus na sua boca é verdade, meu irmão. Irmãos, nós precisamos tomar um cuidado tremendo. Por isso, existem na história da igreja muitos movimentos, como a chamada igreja emergente, Brian McLaren, em que a proposta da igreja é oferecer um evangelho mais adaptado, mais culturalmente aceito. Estava conversando com a Susan, então tem um pastor, ela me deu essa informação.
Há um pastor muito famoso nos Estados Unidos chamado Bill Hybels, e ele é um dos nomes conhecidos por aquela igreja chamada igreja sensitiva, a igreja amigável ao ouvinte. Aquela igreja que está um pouco preocupada com aquilo que se vai dizer, porque está preocupada com aquilo que você vai ouvir. Bill Hybels. Preste atenção. O Bill Hybels, há um tempo atrás, escreveu um livro dizendo, olha, no culto à noite, a gente não pode oferecer uma teologia pesada. Prega light. Deixa que as pessoas vão aprender mais Bíblia nas reuniões semanais. Os estragos foram grandes. E não muito tempo atrás ele precisou reescrever, pedindo perdão por aquilo que ele havia dito, porque as consequências foram sentidas. Quando a igreja não conhece a palavra de Deus, a igreja se distancia do Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo, tantas vezes e reiteradas vezes, escreve a Timóteo dizendo, prega a sã doutrina. Prega a sã doutrina. Se alguém ensina outra doutrina, diz Paulo, que não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende. 1 Timóteo 6,3. Paulo diz em 2 Timóteo 1,13, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Pouco tempo, a gente soube de uma igreja aqui em Taguatinga, irmãos. Uma igreja, o pastor, acho que o ano passado, convocou os gays e as lésbicas da rua para fazer ali um lava-pés. Lavou os pés daquelas pessoas que ali estavam, e ali eles pediram perdão por tudo aquilo que a igreja havia feito. E eu pensei, eu sei que a igreja erra, muito. Eu sei que às vezes a igreja ela é impiedosa diante de determinadas posturas e pecados. Mas que espécie de amor é esse que não demanda mudança de vida? Sacrifício. Que espécie de mudança, que espécie de amor é esse? Irmãos, quando Jesus conversou com aquela mulher pecadora, Jesus recebeu aquela mulher com amor, mas disse para ela, vá e não peques mais. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante. A palavra de Deus é vida. Mas às vezes para gerar vida ela precisa matar primeiro. A palavra de Deus fere. E às vezes fere muito profundamente. A palavra de Deus ela é cortante. E ela machuca. Mas é esse bisturi de Deus, essa navalha afiada de Deus, que às vezes é dolorosa, como um punhal que há dentro dos nossos corações. E precisa entrar profundo para arrancar de dentro os nossos ídolos, para que a gente sirva ao Senhor do jeito que Ele quer que nós sirvamos a Ele. E eu quero terminar aqui dizendo que uma terceira marca da igreja é a compreensão do Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, toda a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, apontam para a obra de Cristo na cruz do Calvário. O Evangelho é a razão de nós estarmos aqui, entenda isso. Quando a gente prega na igreja, o Evangelho que não é o Evangelho de Cristo, nós estamos mentindo para o povo que nos ouve. O apóstolo Paulo, quando exorta os Gálatas, ele sente com pesar o fato de que eles, nas palavras de Paulo, estivessem passando tão rapidamente para um outro evangelho. O mesmo Paulo diz e nos alerta dizendo que se um anjo vier até nós pregando um evangelho que não aquele, que seja maldito. Eu costumo pensar da seguinte forma, se você vai ao médico, e ali através de uma anamnese, o médico te entrevista para diagnosticar a sua enfermidade, e o objetivo é diagnosticar a sua enfermidade de uma forma mais precisa possível,
e assim diagnosticado a sua enfermidade, ele receita um medicamento. E o grande objetivo do medicamento é atacar aquela enfermidade, te ajudar a curar, a receber a cura. Mas se o seu medicamento estiver errado, você não vai ser curado. E tem um outro problema. Quanto mais distante for o diagnóstico e o remédio for errado, esse remédio não só não vai te curar, como ele pode te fazer e te causar outros males. Quanto mais equivocado for esse diagnóstico, pior efeito surtirá esse medicamento e pode te levar até a morte. Todos nós padecemos de uma doença terrível, chamada pecado. E o único remédio eficaz e capaz de nos curar dessa enfermidade, desse câncer terminal, é o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. E por isso, se eu pregar aqui um Deus que não seja esse Deus, Criador dos céus e da terra, um Cristo que não aquele Cristo que morreu na cruz do Calvário e que demanda de você a entrega de tudo que você tem a Ele, você estará buscando um Deus que não existe e um Cristo que não salva. E a sua doença continuará em você. E a única coisa certa na sua vida, sem a cruz do Calvário e o sangue do Cordeiro, é que você vai morrer e vai padecer no inferno. Essa é a única certeza que a gente tem. E por isso, o Evangelho é o anúncio de que eu e você precisamos dele. O Evangelho é o anúncio de que a esperança anunciada por séculos e séculos se fez carne em Jesus, veio a esse mundo e ofereceu o seu sangue na cruz do Calvário para nos livrar da pior pena da morte possível. É preciso que a igreja entenda a mensagem desse Evangelho. E é preciso que a igreja viva a mensagem do Evangelho. E é preciso que a igreja anuncie a mensagem desse Evangelho. O apóstolo Paulo tinha tamanho temor do Senhor e tamanha sua convicção, que ele dizia: ai de mim, se não pegar o Evangelho. Porque esse mesmo apóstolo Paulo dizia com toda convicção que o Evangelho é o poder de Deus para salvar a vida do pecador. E por isso ele dizia: ai de mim, eu preciso anunciar o Evangelho. E a igreja de Jesus precisa fazer, aqui e lá fora, através da sua vida. Portanto, se você estiver procurando uma igreja, buscando discernir marcas de uma igreja verdadeira, observe essas marcas aqui que nós falamos. E ore para que a sua igreja seja detentora dessas marcas, que, sobretudo, glorificam o nome do Senhor.